Agora é a época de maior incidência de animais peçonhentos por conta do calor e das chuvas. Escorpiões, ratos e principalmente mosquito da dengue preocupam nossa macro-região. Em Ribeirão Preto, os casos de dengue e chikungunya aumentaram consideravelmente em relação ao mesmo período do ano passado. A infestação do Aedes aegypti gera até confusão envolvendo o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual. O novo levantamento de índices de infestação do Ministério apontou que a cidade está entre as 65 paulistas em estado de alerta. Porém, a Secretaria de São Paulo informou que o município está em situação de risco, que é muito mais grave e indica uma provável epidemia. O aparecimento de escorpiões é outro problema, principalmente por conta de áreas cheias de entulhos. No laboratório da Divisão de Vigilância Ambiental em Saúde, de janeiro até agora, foram registradas 460 notificações. Dessas, 114 só nos meses de outubro e novembro. Em Franca, foram somados 40 casos de dengue este ano. Nos terrenos abandonados está a maioria dos criadouros. Neste da Avenida Nelson Nogueira, na Vila São Sebastião, pneus jogados são a preferência do mosquito. Na Vila Chico Júlio, há pelo menos 15 anos, os moradores convivem com um galpão de entulhos e mato alto. Escorpiões, ratos e até mesmo cobras entram nas casas vizinhas. Com a chegada da chuva, as famílias temem que o barracão se torne um imenso criadouro do Aedes aegypti. Em São Carlos, o depósito de lixo em área não autorizada é um grande problema. Tanta sujeira provoca o aparecimento de escorpiões. Eles têm sido encontrados nos bairros Cidade Araci, Eduardo Abdelnur e Vila Neri. A dengue é outra preocupação do São Carlense, mesmo com as ações do município acontecendo todo sábado. Os moradores pedem atenção da prefeitura para a piscina pública do Centro da Juventude. Apesar de vazia, quando chove a água fica acumulada e os vizinhos têm medo de doenças. Em Araraquara, o centro de recreação do município, que atende 300 crianças, ficou sem aula na última segunda-feira devido à grande quantidade de escorpiões no local. A unidade foi dedetizada pela prefeitura e as aulas suspensas preventivamente. A medida foi tomada para a prevenção dos alunos. De acordo com o Centro de Controle de Vetores, todo mês há uma média de 50 notificações na cidade. Um dos bairros mais infestados é o Santa Angelina, justamente onde fica a unidade de ensino. Sobre os casos de dengue, o número caiu bastante em comparação com o ano passado. Mesmo assim, a prefeitura mantém 100 agentes de vetores nas ruas, realizando mutirões e campanhas de conscientização. Sertãozinho registrou neste ano 7 casos de dengue confirmados. O município também registrou 2 casos de chikungunya. Não há casos de zika confirmados. Durante o mês de novembro, a prefeitura realizou 4 mutirões para a remoção de possíveis criadouros do mosquito transmissor das doenças em regiões estratégicas da cidade e recolheu 84 toneladas de materiais. A Vigilância Sanitária de São Carlos já registrou 983 casos de dengue, sendo 32 como positivos. Zika vírus e chikungunya somam 68 casos suspeitos. A Prefeitura disse ainda que faz trabalhos de orientação e que, em relação aos animais peçonhentos, a população deve ligar no Centro de Controle de Zoonoses no número 16 3307 7282. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião. Em Ribeirão Preto está o médico veterinário da Secretaria Municipal de Saúde, José Januário. Em São Carlos, o infectologista Bernardino Geraldo Alves Souto. Em Araraquara, o gerente de controle de vetores, Luiz Eduardo Talhacoso. E em Sertãozinho, o secretário municipal de saúde, Fabrício de Freitas Fonseca. Em Franca, o diretor de vigilância em saúde, Nelson Salomão. Você aí de casa pode participar através do Facebook do Jornal da Clube, comentando no vídeo que publicamos sobre o assunto. Do meu lado está o Vicente Golfeto e eu gostaria, Golfeto, de começar com você lembrando que a chuva está de volta,
mosquito idem, principalmente o Aedes aegypti. Tudo isso, toda essa mistura, é um convite para a confusão? Roberto, é que as cidades, de uma maneira geral, são feitas por pessoas, mas nem sempre para pessoas. São coisas distintas. É o primeiro dado que nós devemos entender. E depois, nós temos que levar em consideração que a restauração da saúde das pessoas que moram na cidade e a saúde da própria cidade, ela começa com uma associação que precisa ser devidamente analisada e pensada do poder público com a sociedade. Para isso nós falamos poder público, não poder estatal, poder público. Agora, a tarefa de uma administração pública, ela não é realizar sonhos, como se constantemente se fala durante uma campanha eleitoral. As promessas são de tal maneira, é uma regra, pelo menos no Brasil, mas eu estou vendo também que no exterior não é muito diferente. Pelo mundo afora. Pelo mundo afora. E, portanto, precisa se cobrar o que prometeu para não ver se houve uma promessa, um estelionato eleitoral, que muitas vezes acontece. Então, o que ocorre é que a tarefa do poder público não é realizar sonhos, mas ela é efetivamente evitar pesadelos. Isso é que ela tem que fazer. Pesadelos como esse, infestação de insetos, como o Aedes aegypti. A quantidade grande de proliferação do escorpião e outros peçonhentos incluídos e analisados na zoologia, parte da biologia. Temos que considerar tudo isso devidamente e lembrar que nós estamos, por exemplo, numa estação. O que é estação? Parar. Local onde você para. Para perceber claramente o que está precisando de sofrer uma adaptação. Primeiro, nós temos que entrar numa nova estação, temos que nos adaptar. Quando chegamos do outono, tempo de folhas mortas, e chegamos no inverno, principalmente com a idade, mas até os mais jovens também, porque nós sofremos um choque térmico. Do inverno para a primavera, começa o choque térmico com a pluviometria mais intensa, criando um habitat, um meio ambiente muito importante para a proliferação de insetos. O medo, falava Hannah Arendt, é uma emoção fundamental para a sobrevivência. O medo de uma moléstia, de uma doença, até pode levar à morte. Em Ribeirão Preto está o médico veterinário da Secretaria de Saúde, José Januário. Doutor, para a gente entender, além do mosquito que transmite todas as doenças que nós já estamos cansados de falar, tem um problema agora também do escorpião. O que está acontecendo com Ribeirão Preto e alguns bairros que está tendo um bocado além do normal de escorpião? Boa tarde ao senhor. Boa tarde aos ouvintes. De fato, o município tem uma característica já de ter um solo favorável ao aparecimento de escorpião. E, juntando-se a isso, o Golfeto foi bem eficaz assim, na maneira de analisar a situação. As cidades são feitas não para a população, mas pela população, né? A gente sempre tem alguns problemas em relação às estruturas que favorecem o desenvolvimento, a proliferação desses animais. Somado a isso, todo o desequilíbrio que nós causamos, todos os transtornos que são levados, que favorecem o aparecimento e a disseminação. E, obviamente, tendo a população, vai ter esse contato e os agravos ou os acidentes vêm a acontecer de uma maneira, assim, relativamente frequente. E tem alguma atitude maior que possa ser tomada? Aí tem que ser a soma dos esforços, tanto através do poder público como da população de uma maneira em geral, em você bloquear, fazer ações que bloqueiam essa disseminação ou essa distribuição desses animais nos domicílios ou mesmo nos terrenos. Então, isso passa por um processo de infraestrutura, o destino adequado de lixos orgânicos, o destino adequado de outros elementos, como materiais de construção, de uma maneira
geral, todos os entulhos que nós produzimos, e isso vai sendo acumulado indiscriminadamente em alguns locais, favorecendo o aparecimento de uma ou outras espécies, ou de várias espécies, e elas vão convivendo ali através de uma situação sinantrópica com o ser humano por essas condições e por outras que o próprio ser humano favorece também. O infectologista Bernardino Geraldo Alves Souto, ele é de São Carlos. Deixa eu perguntar ao senhor passar ao senhor uma dúvida que todo mundo tem. Afinal de contas, o que está acontecendo que a gente continua convivendo com moléstias que até outro dia mesmo estavam aí mais ou menos controladas? Afinal de contas, quem é que está errando? É o poder público ou somos nós, da vida normal, que estamos deixando correr alguma coisa? Boa tarde. Boa tarde. Os dois estão errados, né? O modelo de desenvolvimento social que nós vivemos hoje no país, ele proporciona realmente o desenvolvimento desse tipo de problema. Uma sociedade consumista, capitalista, individualista igual a nossa, dificilmente vai conseguir vencer problemas dessa natureza, que são problemas que interessam as pessoas humanas. Então, na verdade, a prioridade é dada para o capital e não para as pessoas, né? Então, tudo que é feito no país, as pessoas ficam em segundo plano. Então, essa é a causa desse modelo social que nós escolhemos. Agora, esse modelo social precisa ser revertido, porque senão nós não vamos vencer nunca isso. Agora, enquanto essa reversão não acontece, nós podemos adotar algumas medidas paliativas, pelo menos mais eficazes do que as medidas paliativas que o país vem adotando nos últimos 30 anos. O Brasil nunca combateu dengue com responsabilidade, o Brasil nunca combateu dengue com competência. Sempre foram medidas paliativas de baixa eficiência e nunca se discutiu e se propôs realmente a intervenção social necessária em relação à questão da educação das pessoas, em relação ao saneamento ambiental, ao desenvolvimento urbano. Então, nós precisamos ter medidas um pouco mais responsáveis, um pouco mais éticas em relação à vida urbana, para que a gente possa combater esses problemas. De outro modo, a situação só vai piorar, como vem acontecendo nos últimos 30 anos. Eu vou agora até Araraquara, gerente de controle de vetores, Luiz Eduardo Talhacosso. Luiz Eduardo, afinal de contas, aí em Araraquara, o que mais preocupa é o mosquito, é o escorpião ou tem outra preocupação que vocês estão tratando? Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde aos ouvintes da Clube. Na verdade, a nossa preocupação nesse momento que estamos entrando nesse período de verão, período de maior incidência de chuva e calor, é o surgimento, né, da proliferação do Aedes aegypti. Então, nós estamos focando as ações tanto na parte preventiva, na parte educativa, a vistoria de rotina, como também na parte de bloqueio, que nós enfatizamos os locais onde tem o surgimento de um caso suspeito ou de um caso confirmado. Então, as ações estão acontecendo, né, de forma a fazer com que a gente, apesar do período ser propício ao mosquito, a gente consiga reduzir os problemas na nossa cidade. Em relação ao escorpião, em Araraquara ele tem se adaptado bem às galerias de esgoto. O que acontece nesse período, que também por ser um período de calor e chuva, o principal alimento do escorpião é a barata. E nesse período ela sai, né, para ir atrás do alimento dela, de restos de comida, e o escorpião acaba saindo atrás para ir atrás do seu alimento. E nesse momento, né, se a pessoa tem um imóvel que tem algum local que possa servir como abrigo dela, que tem esse inseto também, a barata na sua casa, é um risco, né, do animal peçonhento, desse escorpião, ir a seu imóvel e acabar se alojando lá.
Perfeitamente. Vamos agora até Sertãozinho. Secretário Municipal de Saúde, Fabrício de Freitas Fonseca. Secretário, na sua cidade, aí em Sertãozinho, a gente tem muito canavial, tem ainda algumas matas que sobrevivem. O que pode sair disso tudo para atacar o cidadão da cidade? Quais são as suas preocupações? Muito boa tarde. Boa tarde a todos. As nossas preocupações são com o desequilíbrio ambiental. Realmente, essa questão dos canaviais e das matas geram desequilíbrio ambiental e acabam os insetos e animais peçonhentos vindo para a cidade. O que nós temos que fazer é planejamento e uma ação coordenada. Então, nós aqui em Sertãozinho, nós temos durante o ano todo ações de não baixar a guarda, de informar a população, de manter o trabalho contínuo, para que não chegue, por exemplo, agora no período das chuvas e a gente tenha maiores problemas com a Aedes aegypti, por exemplo, e mantenha isso tudo controlado. Então, o mais importante é tratar todas essas questões como questões multissetoriais, todos unidos, desde Secretaria da Saúde, Secretaria de Governo, Informação, Secretaria de Educação, informando crianças e adolescentes. Esse é o grande segredo. Secretaria de Obras e agora a Secretaria de Meio Ambiente. Sertãozinho acaba de implantar a coleta seletiva na cidade 100%. Isso vai nos ajudar bastante também a diminuir criadouros e diminuir a questão dos insetos e animais peçonhentos. Agora, a estação da chuva, a gente espera todo ano, quer dizer, não tem alguma coisa errada esperar chegar a estação para tentar tomar alguma providência? Foi isso que a gente não fez, não esperou chegar a chuva. Durante todo o período da seca, o trabalho foi intensificado, né? Tanto é que nós temos aí só 9 casos, 7 de dengue e 2 de chikungunya positivados. Nós trabalhamos incansavelmente durante todo o ano, intensificamos agora um pouco antes da chuva e durante todo o período das chuvas, também em parceria com o governo do estado de São Paulo, com o programa de São Paulo contra o Aedes. Mas a gente não para. Essa questão do planejamento é muito importante, essa questão da intersetorialidade é importante e não pode se esperar chegar a chuva para tomar uma posição. Tem que se trabalhar o ano todo e contar com o apoio da população. A população, nós fizemos um trabalho esse ano todo de informação, né, de conscientização nas vistorias das casas, tanto para o Aedes, a dengue, quanto para o escorpião, porque nós precisamos do auxílio da população. Vamos à Franca agora, o diretor de Vigilância em Saúde, Nelson Salomão. Ô Nelson, afinal de contas, aí em Franca, qual é a sua preocupação na hora de fazer um controle? Quanto ao mosquito que transmite dengue, chikungunya ou escorpião ou outras coisas que começam a aparecer? Boa tarde. Boa tarde, professor Roberto, professor Golfeto. Aqui em Franca nós fizemos um trabalho a longo prazo que está surtindo efeito. Nós tivemos esse ano muitos poucos casos de dengue em Franca. O principal é sempre a dengue mesmo, né? É o pernilongo, é o famoso pernilongo. Mas a gente escutando todos aí da região falando, a gente também tem que dar ênfase à educação, né? Nós dependemos da educação. Não existe prefeitura no mundo que consiga acabar com essas pragas urbanas sem que a população seja instruída, sem que a população nos ajude. Nós dependemos desta educação para revertermos esse quadro, para melhorarmos esse país. Professor, nós estamos ouvindo o Nelson lá de Franca falando que sem a população não tem conversa na hora de fazer o combate. Então eu pergunto a você, o combate ao mosquito Aedes fica difícil sem essa participação? E qual é o tamanho então dessa participação popular? Exatamente, é do tamanho... É jogar veneno? O tamanho é prestar atenção e se conscientizar. Portanto, a matéria-prima da consciência é a informação e agir em consequência. Nós temos, na realidade, Roberto, uma associação de crise econômica e deseducação ambiental. Como falou o Nelson, como falou o de Ribeirão Preto também, o doutor Januário. Falaram os dois. Bom, na realidade, a crise econômica se reflete, porque ela já praticamente já está deixando o nosso país e a nossa região, inclusive, mas menos em alguns setores. Onde ela continua aguda é no mercado de locação.
Os imóveis, quantidade de imóveis vagos nas cidades todas, e Ribeirão Preto de maneira especial, que eu estou falando, porque eu estou toda hora vendo aluga-se, vende-se. Como é que a cidadania age em consequência? Ela tem que ficar atenta aos imóveis vazios, comunicando às imobiliárias, se tiver imobiliária, ou ao proprietário, para ele não atuar no sentido de impedir os habitats, os criadouros, os locais de criação. Edes quer dizer construção. É o habitat do Egito, que é o tipo de inseto. A entomologia coloca o Egito como um dos insetos que se estuda com mais risco quando ele está contaminado, porque ele passa a ser vetor de transmissão de algumas moléstias, inclusive a chikungunya, inclusive... Bom, o que temos que verificar é essa atuação de atenção. A cidadania sabe perfeitamente que saúde não tem preço, mas tem custo. O custo que a cidadania faz é prestar atenção naquilo que tem que ser corrigido em tempo. E é também uma deseducação ambiental, embora o país gradativamente esteja melhorando nesse particular. Vamos ver, nos anos 60, trator derrubando árvore era uma demonstração clara do desenvolvimento do Brasil. Pois bem, o meio ambiente agredido em termos de fauna e flora acaba se vingando. O que é a quantidade enorme de escorpiões? Falta de predador. Não apenas o Aedes aegypti era predado, inclusive de libélulas. As famosas bate-bunda. Fica na água, e aparecia a libélula e levava. Por isso que ela batia a água, né? E já levava com ela o inseto. O predador, galinha, a coruja, o meio ambiente foi rompido e as consequências estão aí. Trator derrubando árvore era símbolo do desenvolvimento do Brasil. Agora não. Agora mudou. Nós estamos gradativamente percebendo que nós somos vítimas dos equívocos que nós cometemos. Há sempre um momento no tempo, fala Graham Greene, em que uma porta se abre e deixa entrar o futuro. É um otimismo, mas assentado na realidade. É devagar, é lento o processo de educação ambiental. Nós não estamos acostumados a isso. Nem existia... Nem no seu tempo, nem no meu, essa disciplina nas escolas. Agora é uma ênfase, uma necessidade atroz que nós temos que encaminhar no momento devido. Volto a Ribeirão Preto. Vou conversar com o médico veterinário da Secretaria Municipal de Saúde, José Januário. Doutor, o Golfeto até falou que precisa ter dinheiro, né, para a gente fazer um trabalho de prevenção, porque você vai dar consciência, vai fazer campanha de esclarecimento, enfim, uma porção de coisas que precisa de dinheiro, de investimento. Ribeirão Preto teve investimento para isso? A gente tem que estar sempre procurando adequar as verbas que são recebidas, as verbas que são destinadas, para que a gente possa estar fazendo da melhor maneira possível essas atividades. O Golfeto novamente foi muito feliz no posicionamento dele em relação às mudanças ocorridas no meio ambiente. Eu acrescentaria, além dos tratores, a motosserra que veio depois, e de fato é uma coisa que nós estamos pagando agora e estamos trabalhando para melhorar para as gerações futuras. Eu acho que a nossa geração aprendeu com os erros que foram cometidos, as mudanças que ocorreram, e hoje estamos com um alastramento de toda essa problemática que vem ocorrendo, das doenças que até pouco tempo atrás elas eram consideradas como erradicadas ou controladas, hoje elas estão se reemergindo. Então tudo tem a ver com isso aí. E óbvio que hoje o custo ele é muito caro para isso. Agora, a disponibilidade de recurso ela existe e nós temos que sempre aproveitar da melhor maneira possível, com ética, com sabedoria, para que ela possa ser investido nisso. Então hoje você tem equipes no campus, você tem equipes visitando as casas
no nosso município, aqui em Ribeirão Preto e nos outros também, e deve ser aproveitada essa visita pela população. Aquele agente de controle de endemias que vai na sua casa, ele não está ali apenas para te dar dura ou para te fazer correções. Ele está para orientá-lo e te dar condições de que a população tenha meios de também combater tudo o que está acontecendo e melhorar essa condição. Que a serra elétrica, a serra manual, sei lá o que, estragou a região amazônica, a Mata Atlântica, que fez de estrago na nossa região. Nós estamos sentindo tudo isso agora efetivamente. Vamos agora até São Carlos, infectologista Bernardino Geraldo Alves Souto. Doutor, afinal de contas, o que essas doenças tropicais estão deixando para as outras gerações herança? Que tipo de perigo as outras gerações correm? Olha, a ocorrência de doenças tropicais dessa maneira, ela é um indicador de que nós vamos precisar refletir sobre a nossa relação em sociedade e a nossa relação com o meio ambiente, né? Então, estou deixando esse aprendizado, eu acho. A herança vai ficar essa. Do ponto de vista epidemiológico, eu acho que o prognóstico é ruim daqui para frente, a continuar dessa maneira como a gente vem trabalhando essas questões no país. Agora, eu acho que a geração futura pode aprender com esse equívoco e tentar fazer alguma intervenção em relação a isso, no sentido de mudar o modo como nós vivemos em sociedade, o modo como nós construímos as cidades, o modo como nós cuidamos do nosso quintal. É preciso que as gerações futuras, elas levem esse aprendizado para que elas não cometam os erros que nós cometemos no passado e que ainda continuamos cometendo em relação a essa questão da nossa relação com o mundo, com o ambiente e das pessoas umas com as outras, que é isso que está possibilitando o desenvolvimento e a persistência dessas doenças, na maioria delas. Em Araraquara está o gerente de controle de vetores, Luiz Eduardo Talhacosso. Luiz Eduardo, por favor, para a gente fazer um controle dessas coisas todas que nós estamos vivendo e vendo, nós precisamos começar por onde? Precisamos começar dentro de um órgão que é burocratizado ou tirar essa burocracia e ouvir atentamente aquilo que as pessoas podem dizer e indicar locais de criadouros de mosquito, locais de criadouros de escorpião e assim por diante? Olha, eu acho que na verdade, é uma união de esforços. A Secretaria da Saúde tem feito a sua parte, tem desenvolvido as ações de controle, tem investido bastante na visita casa a casa, na parte de orientação. O que a gente percebe aqui em Araraquara, que o maior problema em relação a criadouros do Aedes aegypti estão em imóveis habitados. Então, 80%, isso foi relatado em cima de uma investigação que nós fizemos no município, 80% está focado nesses imóveis. E esses criadouros, muitas vezes, têm utilidade para o morador. Então, o que está faltando? Está faltando o morador, a pessoa, né, o cidadão, se conscientizar que ele precisa ter a participação dele, ele precisa colaborar, ele precisa tirar um tempinho de tudo, dos seus afazeres, para olhar o seu imóvel e verificar ali se ele não está deixando nada que sirva como um criadouro, que sirva como um local propício ao surgimento desses animais. É importante essa união de esforços, tanto da parte da saúde. Eu acho que esse problema que a gente vive hoje passa além do problema da saúde, né? Vai muito além disso daí. Então, assim, o envolvimento da saúde com outras secretarias que possam estar colaborando, outros órgãos, né, que não sejam também os órgãos da Prefeitura Municipal. Então, na verdade, assim, uma união de esforços. Acho que isso daí faz com que a gente se conscientize, colabore e melhore a nossa cidade.
Boa, Sertãozinho, agora, secretário municipal de saúde, Fabrício de Freitas Fonseca. Secretário, como é possível unir município com município para combater o mosquito transmissor da dengue, do chikungunya, evitar a proliferação de escorpião? Como é possível trocar informações? Nós participamos aí no Departamento Regional de Saúde de diversas regiões, polos, né, de cidades unidas. E essas cidades, por exemplo, aqui Sertãozinho faz parte do Horizonte Verde com 9 cidades. E a gente tem debatido muito com essas cidades, porque se cada um não fizer o seu trabalho, a gente sabe que os municípios não têm fronteira, barreira física, né? Se os municípios vizinhos, a Sertãozinho, a Ribeirão Preto, por exemplo, não fizerem a sua lição de casa, isso vai se alastrar, isso vem para cá. Então é importante que a gente trabalhe de forma coordenada e cada município cuide com muito carinho desse problema, porque não adianta só o município cuidar disso, mesmo com a união de esforços, prefeitura e população, que isso vai se tratar de um problema regional. Todos os municípios precisam fazer sua lição de casa, num esforço coordenado, como a gente tem tentado fazer, mas todos têm que fazer sua lição de casa. Em Franca está o diretor de Vigilância em Saúde, Nelson Salomão. Ô Nelson, que tipo de ataque à saúde a gente tem quando você tem que combater a Aedes ou Aedes aegypti, você tem que combater o escorpião? Tem agora também uma praga que vem aparecendo devagarinho, são bichinhos pequenininhos que vivem voando e que picam a pele, quer dizer, dá problema, você coça feito não sei o quê. Enfim, estão aparecendo coisas esquisitíssimas. O que faz? A gente não está ligado exclusivamente nesses problemas, né? Dentro da vigilância sanitária a gente tem uma série de problemas e a gente participa ativamente pelo que é feito pela própria comunidade, nos reclamando, nos ligando, fazendo o trabalho de ouvidoria da própria prefeitura. Mas aí eu bato muito no problema educacional. Nós vamos estar sempre falando de educação. Essa mesma pessoa que nos reclama hoje que tem um terreno ao lado da sua casa sujo, muitas vezes ela é responsável pela maior parte da sujeira colocada naquele terreno. Então, sem educação não existe combate a esse tipo de coisa. A prefeitura faz a parte dela. O nosso prefeito atual, Gilson de Souza, ele nos cobra constantemente a nossa atuação, porque nós estamos tendo um índice baixo de dengue, de zika e chikungunya, quase que nada, mas se abaixarmos a guarda, é uma questão de tempo para estar novamente com alto índice de aparecimento dessas doenças. Esse mosquitinho, que a gente chama de beira, né? Ele chama beira porque ele é um mosquitinho da banana, geralmente das frutas. E ele aparece nessa oportunidade com calor e chuva. E ele procura as mucosas, então ele fica beirando boca, nariz, ouvido. E esse mosquitinho, ele só vai desaparecer com o frio. A gente não faz um combate a ele porque ele é quase que inofensivo. Mas a gente tem que pensar nisso sim. O aumento desse tipo de coisa nos deixa bem, mas muito atento para que isso não ocorra mais. Tem também agora infestação de mariposas, que não são só as coisas da música da Dona Irã, não. Está dando um problema também sério em várias cidades também. Problema seríssimo de pele. A mariposa vem, você fica coçando, vai ver o que vira. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, o médico veterinário da Secretaria Municipal de Saúde, José Januário. Em São Carlos, o infectologista Bernardino Geraldo Alves Souto. Em Araraquara, o gerente de controle de vetores, Luiz Eduardo Talhacosso. Em Sertãozinho, o secretário municipal de Saúde, Fabrício de Freitas Fonseca. Em Franca, o diretor de Vigilância em Saúde, Nelson Salomão. E ao meu lado aqui, o Golfeto, que ficou assustado com a história das mariposas. Não é só a Dona Irã, não. A mariposa está solta por aí. Golfeto, é o seguinte, uma coisa que eu tentei entender até agora e gostaria que você explicasse. Por que as doenças tropicais não vão embora e voltam sempre? Olha, o Guimarães Rosa dizia o seguinte: eu quase nada sei,
mas desconfio de muita coisa. É o caso, por exemplo, de estatística. Os imóveis vazios, vamos iniciar, não é? Representam de 3% a 5% no máximo do estoque de habitações e de estabelecimentos empresariais, comércio, indústria, serviço. Desse total, de 3% a 5% são vazios. Bom, 97% a 95%, portanto, estão ocupados. Qualquer análise estatística, porque estatística é ciência, né? Não pode ser chutada. De 95% a 97% estão ocupadas. Portanto, deve ter muito mais imóveis com criadouros de egípcios do que imóveis vazios. Porque a estatística é ciência, não pode ser chutada e não pode ser usada de uma maneira incorreta. Viver é acumular conhecimento para sobreviver. Esse é o dado básico que mostra que nós temos, aos poucos, um conhecimento modesto, mas que está aumentando. A situação é difícil, mas está melhor do que foi no passado. Os animais, a biologia nos ensina, os animais que mais foram desaparecendo foram os de maior porte. O sauro, sauro em grego quer dizer lagarto, dino é terrível. Os dinossauros, lagartos terríveis, foram os primeiros. Todos os sauros, os petrossauros, todos eles desapareceram com um porte enorme. Bom, depois deles ameaçam desaparecer os felinos, mas de maior porte, os tigres. Os gatos não, é um felino de pequeno porte. Depois também nós tivemos uma sequência de desaparecimento, tanto que estão ameaçados de extinção, os gorilas e outros. Aqueles que deverão sobreviver a partir do século 22, 23, 24, 25, são os insetos. E os insetos, os micro-organismos e aqueles que representam organismos de infecção, os infectados, como infectadores. É o caso das bactérias, dos vírus e de todos aqueles que são agentes denominados em microbiologia de agentes patogênicos. Esses é que são o nosso futuro. É claro que o que nós temos que tomar cuidado é exatamente com esses, porque a estratégia de sobrevivência é exatamente não ser notado. São as insignificantemente pequenos, aqueles que acabam representando um risco maior. E é para isso que nós devemos desenvolver a cidadania, para tentar entender essa realidade. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube, Golfeto. Eu que agradeço a sua colaboração, como sempre, Roberto. Muito obrigado. Obrigado.